Ela dizia que te amava, dizia que não te trocaria por nada. E agora mal responde suas mensagens. Você já se pegou olhando para o teto de madrugada tentando entender onde foi que perdeu ela? Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro arrependimento dela não acontece quando ela vai embora? E sim, quando você para de correr atrás. Porque existe um momento específico, silencioso, onde algo muda dentro dela. Ela começa a perceber que perdeu um homem que não era carente, mas sim um homem que estava apenas ferido. E quando esse homem para de implorar amor, quando ele se ergue em silêncio, quando ele volta a andar como quem não tem mais nada a provar, é aí que o arrependimento começa. Mas a maioria dos homens nunca chega nesse ponto. Eles imploram, eles se humilham, eles tentam mostrar o quanto ainda a amam. E é exatamente aí que elas perdem o respeito, porque o amor pode acabar, mas o respeito, se ele se vai, não sobra mais nada. A verdade é que ela não sente falta de você quando você está desesperado. Ela sente falta quando você vira aquilo que ela não esperava. Um homem estoico, frio, não, distante, não, presente, silencioso, inabalável. Você quer saber o motivo real pelo qual as mulheres se arrependem de te perder? Não é porque você chorou, não é porque você implorou, é porque um dia você para de fazê-lo. E nesse dia, algo morre dentro dela. Porque o homem que ela achava que estaria eternamente disponível, agora parece mais distante que o próprio passado. E ela começa a pensar, será que ele mudou? Será que ele encontrou outra? Será que ele se tornou alguém que eu não consigo mais alcançar? O silêncio do homem ferido que se cura é o som mais alto que ela vai ouvir. Mas não se engane, isso não é jogo, não é manipulação, é transformação. É sobre entender que a dor pode ser combustível, que o fim pode ser o começo e que o verdadeiro valor não está em ser amado, mas em ser respeitado. A filosofia estoica não ensina você a fingir que não sente. Ela ensina você a dominar o que sente. Enquanto você continuar reagindo como um menino, ela continuará te tratando como alguém descartável. Mas quando você começa a agir como um homem que sabe o seu valor, ela começa a perceber que talvez tenha jogado fora o que nunca vai encontrar de novo. Não é sobre vingança. É sobre renascimento. Você não precisa se tornar frio, precisa se tornar firme. Ela não se arrepende de te perder por saudade. Ela se arrepende quando vê que você não precisa mais dela para ser completo. E se você acha que isso é exagero, pergunte a qualquer mulher que já voltou atrás. Elas não voltam porque você implorou. Elas voltam quando você não precisa mais delas. É nesse momento que o poder muda de mãos. Mas esse poder não serve para machucar. Serve para lembrar que o verdadeiro valor de um homem é forjado no silêncio da sua reconstrução. E se você estiver passando por esse momento agora, saiba de uma coisa: esse é o começo, o início da sua nova versão. A versão que ela vai se arrepender de ter deixado escapar. E ela vai perceber isso, não porque você falou, mas porque você calou. Sabe por que ela não acreditava que você seria capaz de seguir em frente? Porque você se doou demais. Você estava sempre lá, disponível, pronto para resolver os problemas dela, mesmo quando os seus estavam te afogando. Ela te via como uma certeza. E certezas, quando não são bem dosadas, viram rotina. E rotinas, quando não exigem esforço, perdem o valor. Mas o que acontece quando essa certeza desaparece? Quando aquele homem que dizia, tudo bem, eu entendo, começa a dizer, isso não me serve mais, ela entra em conflito. Porque o homem submisso que ela deixou, agora parece mais forte do que ela jamais imaginou. E o que antes era previsível, agora virou mistério. E o mistério atrai, desperta dúvidas, cria tensão. Mas você só chega nesse ponto quando entende uma verdade brutal. Ninguém vai te dar valor enquanto você não aprender a se dar valor primeiro.
O estoicismo te ensina que você não controla as atitudes dela, mas controla como você responde. Você não pode evitar que ela vá embora, mas pode decidir quem você se torna depois disso. Enquanto você estiver tentando provar algo para ela, você continua preso no papel do ex que não superou. Mas quando você começa a agir como alguém que está ocupado demais, evoluindo, ela começa a perceber o que perdeu. Ela não se arrepende por causa do que você fazia por ela. Ela se arrepende quando percebe que tudo aquilo era escolha sua e que, agora, essa escolha foi retirada. Você parou de dar. Parou de se entregar sem reciprocidade. Parou de colocar ela acima da sua paz. E sabe o que é mais doloroso para ela? Perceber que você está mais bonito, mais focado, mais centrado, mais interessante. Ela não esperava que a dor te tornasse magnético. Ela não esperava que o silêncio te tornasse irresistível. Porque você parou de viver em função de um amor perdido e começou a construir uma vida onde você é o centro. E toda mulher percebe isso. Talvez ela não diga, talvez ela finja que não está vendo, mas lá dentro ela sente que perdeu alguém que está cada vez mais longe de voltar. Você quer que ela se arrependa? Então suma, não dos lugares, mas da dependência emocional. Suma da expectativa. Suma da necessidade de provar o seu valor. Isso não é sobre orgulho, é sobre dignidade. E um homem que aprende a respeitar a si mesmo acaba se tornando tudo aquilo que ela sempre quis, mas não soube valorizar. Ela vai perceber. Porque o arrependimento feminino não vem rápido. Ele vem quando ela percebe que você não está mais esperando. E quando esse dia chegar, ela vai rolar suas fotos em silêncio, lembrar de conversas antigas, ver você mudando diante dos próprios olhos e pensar, será que ainda dá tempo? Mas talvez já seja tarde demais. Ela nunca imaginou que o maior erro dela seria te subestimar. Porque enquanto você chorava no travesseiro, ela achava que aquilo era fraqueza. Ela confundiu sentimento com carência. Mas o que ela não entendeu é que alguns homens choram não por serem fracos, mas por estarem se despindo da versão antiga deles. Você chorou e depois se levantou. Você quebrou e depois se refez. E agora, cada passo que você dá sem ela é um lembrete de que a dor não te destruiu, te despertou. Ela se arrepende não quando você sofre, mas quando você para de sofrer por ela. Porque nesse momento a dinâmica muda. Você sai do papel do que foi deixado e entra no papel do homem que está se tornando inacessível. Você já reparou que algumas pessoas só te valorizam quando sentem que não têm mais acesso a você? É porque o valor aumenta quando a presença se torna rara. E quando você começa a desaparecer emocionalmente, quando para de responder na hora, quando deixa de curtir todas as fotos, quando não comenta mais saudade, ela começa a sentir o vazio da ausência que antes ela ignorava. Mas entenda, você não está fazendo isso para provocar. Está fazendo isso porque aprendeu que a sua energia é sagrada. E que dar tudo a alguém que não soube valorizar é o mesmo que jogar ouro no lixo. O estoicismo te ensina que você deve colocar sua paz acima das suas paixões. Que um homem deve agir com propósito e não com impulso. Ela te perdeu no momento em que você decidiu se encontrar. E isso ela não esperava, porque a maioria dos homens nunca chega nesse ponto. Eles se arrastam, eles se jogam aos pés, eles aceitam migalhas. Mas você não. Você escolheu o caminho mais difícil, o do silêncio, da evolução, da reconstrução. E agora ela te observa de longe, vê você mudando, vê você crescendo, vê você sorrindo, sem ela. E isso quebra algo dentro dela, porque ela jurava que você seria dependente emocional para o resto da vida. Mas o que ela vê agora é um homem que finalmente entendeu o seu valor. E sabe o que é mais irônico? No momento em que você para de tentar reconquistar, é quando ela começa a querer voltar. Mas agora, você não é mais o mesmo. E talvez
ela não tenha mais espaço nesse novo mundo que você está construindo, porque você aprendeu algo que a maioria dos homens nunca entende. Quem te perde no desequilíbrio não merece te encontrar na sua melhor fase. Você é o prêmio. E ela vai perceber isso, no silêncio da sua ausência. Ela achava que você ia esperar, que você ficaria ali, no mesmo lugar, com o coração nas mãos, esperando um sinal, uma mensagem, qualquer migalha de atenção. Mas o tempo passou, e ao invés de se apegar, você começou a se libertar. Você entendeu que a ausência dela não era um castigo, era uma oportunidade. A chance de reconstruir tudo aquilo que você tinha deixado de lado por amor. Quantas vezes você ignorou seus próprios limites para agradar? Quantas vezes se calou só para manter a paz? Quantas vezes foi contra sua essência para não perdê-la? Mas agora é ela quem sente a perda. E não é porque você virou as costas, é porque você virou a chave do seu próprio valor, da sua força, da sua nova identidade. Um homem que passou pela dor e escolheu não se vitimizar, se torna perigoso, não para ela, mas para tudo aquilo que um dia tentou limitá-lo. E o mais cruel dessa virada é que ela acontece em silêncio. Você não grita que mudou, você apenas muda, você não avisa que não está mais disponível, você simplesmente não está. E nesse vazio, nesse silêncio, ela começa a ouvir as vozes que antes ignorava, as suas qualidades, seu cuidado, sua presença, seu apoio. Ela percebe que o que ela perdeu não era um homem qualquer, era alguém raro. Mas agora já não é mais fácil acessar você. E é aí que o arrependimento se instala, lento, silencioso, corrosivo. Ela se pergunta, será que ele já superou? Será que ele já está com outra? Será que ele ainda pensa em mim? Mas você não responde, porque agora você está ocupado demais vivendo. A filosofia estoica te deu um novo norte. Não é sobre reagir, é sobre escolher. Escolher o que merece sua atenção, escolher o que merece sua energia, escolher o que merece você. E ela sente que não tem mais o mesmo poder. Sente que o jogo virou, sente que perdeu algo que não vai encontrar de novo, porque o homem que ela largou não é o mesmo que ela vê hoje. Hoje, ela vê alguém que está além do alcance. E nada é mais arrepiante do que perceber que o que era seu se tornou inalcançável. Ela não contava com a sua evolução. Ela achava que o seu mundo girava ao redor dela. Mas agora, ela vê que você não só sobreviveu, você floresceu. Você não se tornou frio, se tornou seletivo. Você não perdeu o coração, você aprendeu a proteger ele. E isso confunde, porque no fundo ela esperava que você fosse implorar mais um pouco, que você mandasse outra mensagem, que você cedesse mais uma vez. Mas não, você desapareceu do mapa emocional. E no lugar do desespero, nasceu o silêncio. O silêncio que ela nunca imaginou enfrentar. E esse silêncio fala alto, fala que você mudou, fala que você se curou, fala que você não pertence mais ao passado. O que ela sente agora não é saudade de você, é saudade do controle que tinha sobre você, do afeto fácil, da certeza da sua presença. E quando essa certeza desaparece, ela começa a reavaliar tudo. Ela volta em fotos antigas, relembra conversas, vê você seguindo em frente. E a mente dela grita, como ele conseguiu fazer isso sem mim? A resposta é simples. Você decidiu parar de depender emocionalmente de quem nunca soube o que fazer com seu amor. Você entendeu que sua paz vale mais do que uma tentativa desesperada de ser aceito. E o estoicismo foi o seu mapa nessa jornada. Você aprendeu a focar no que está ao seu alcance, sua mente, sua atitude, sua energia, sua direção. E ela sente isso, porque agora você não reage mais às provocações. Você não se abala com o que não pode controlar. Você não se molda ao vazio.
Ela percebe que perdeu um homem que aprendeu a ser inteiro, sem precisar de alguém para completá-lo. E o mais duro para ela é saber que você não virou outro, você apenas voltou a ser você. O homem que existia antes de se perder tentando agradar. O homem que agora ela observa de longe, sem saber como se aproximar, sem saber se ainda pode, sem saber se você ainda a quer. Mas a verdade é que hoje, você não precisa mais dela para se sentir valioso. Você é o homem que sobreviveu à perda e renasceu com poder. Ela não sentiu sua falta quando você sumiu por 2 dias. Ela não sentiu sua falta quando você parou de responder na hora. Ela só começou a sentir quando percebeu que você parou de se importar. Porque o que mais machuca não é o silêncio, é o desinteresse, a ausência de necessidade, a falta de esforço. Ela esperava que você lutasse, que você se desgastasse tentando reconquistar, que você caísse no velho ciclo da insistência. Mas dessa vez não. Você não correu atrás, você não implorou, você não voltou. E nesse momento ela entendeu. Você mudou. E o que antes era garantido agora é escasso. Ela começa a observar de longe. Percebe que você está mais sereno, mais ocupado, mais decidido. E isso a desestabiliza. Porque toda mulher sabe identificar quando um homem superou. Ela sente na sua postura, no seu olhar, no seu silêncio. Mas o que mais a assusta é o fato de que você está mais interessante. Sim, a dor te lapidou. O abandono te moldou. A ausência dela te empurrou para dentro de si mesmo. E foi lá, nesse lugar silencioso, que você encontrou algo que ela nunca te deu. Poder pessoal. Você deixou de buscar aprovação. Você parou de implorar amor. Você se tornou o tipo de homem que atrai não por necessidade, mas por presença. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? Ela vai perceber que o homem que você é hoje só nasceu porque ela foi embora. Mas já não há mais retorno fácil, porque agora você aprendeu a se bastar. E um homem que se basta não implora, não corre, não se perde por ninguém. Isso não é orgulho, é maturidade emocional. É sobre entender que o verdadeiro valor de um homem não está em conquistar uma mulher, mas em não se perder tentando mantê-la. E hoje você entende, ela te perder foi o melhor presente que a vida podia te dar, porque te forçou a olhar para dentro, a se levantar, a mudar tudo. Ela não se arrepende porque você sumiu. Ela se arrepende porque você voltou melhor, mais forte, mais focado, mais homem. E o que resta para ela agora é o arrependimento de não ter enxergado seu valor quando ele estava bem ali, diante dos olhos dela. Ela começou a sentir sua falta no exato momento em que percebeu que você não era mais previsível. Antes ela sabia exatamente como você iria reagir. Ela sumia, você aparecia. Ela te ignorava, você insistia. Ela te tratava com frieza e você respondia com mais amor. Mas agora, ela sumiu e você ficou em silêncio. Ela ignorou e você não respondeu. Ela esperou sua reação e você deu sua ausência. Isso desarma qualquer controle emocional, porque ela percebia sua dor, mas usava isso como vantagem. Agora, ela sente sua distância, e isso se tornou a derrota dela. Ela se pergunta, o que aconteceu com ele? Será que ele cansou de mim? Será que ele finalmente enxergou quem eu sou de verdade? E a resposta é simples. Você deixou de ser o homem que dependia da atenção dela e se tornou o homem que dirige sua própria vida. O estoicismo te ensinou que o que te fere te molda, que a adversidade não destrói, ela revela. E o que ela revelou em você foi um homem que agora não precisa mais provar nada para ninguém. Antes você se colocava em último lugar, sacrificava sua paz por afeto, seu silêncio por respostas, seu tempo por esperanças. Agora, não. Você escolhe, você filtra, você decide o que entra ou não na sua vida. Ela não perdeu um homem, ela perdeu um universo inteiro de dedicação, amor e presença, porque não soube valorizar enquanto tinha.
E você não mudou para machucar. Você mudou para sobreviver, para não se perder. Ela começa a ver você sorrindo em outras fotos, interagindo com novas pessoas, vivendo, e a mente dela entra em colapso. Porque o que era certo agora parece inalcançável. O arrependimento dela não vem em forma de lágrimas, vem em forma de vazio, naquele momento em que ela olha para o celular e não tem mais nenhuma notificação sua. Ela percebe que agora quem está esperando é ela. E o pior, esperando por alguém que não está mais disponível. Você se tornou inacessível, porque entendeu que estar acessível demais para quem não te valoriza é um autoabandono, e um homem que acorda para isso se torna imparável. Ela acreditava que você nunca sairia de perto, que você sempre estaria ali, na reserva emocional dela, esperando o momento em que ela decidisse te querer de novo. Mas ela subestimou o poder do tempo. E principalmente o poder de um homem que decide mudar de verdade. Você não apenas desapareceu, você se desconectou. Você não está mais disponível, nem física, nem emocionalmente. E esse corte é o que faz ela acordar à noite com o coração apertado. Porque agora não é mais você quem precisa dela. Ela que sente a ausência de tudo que um dia você ofereceu sem pedir nada em troca. Só que agora você cobra, não em palavras, mas em postura. Não exige respeito, você impõe. Não pede atenção. Você simplesmente não dá mais a sua para qualquer um. O estoicismo não te ensinou a ser indiferente, te ensinou a ser seletivo. Te mostrou que o verdadeiro poder está em controlar o que depende de você. E o que depende de você? A forma como você se comporta diante do desprezo. A escolha de não se rebaixar. A decisão de não correr atrás de quem vira as costas. Ela nunca entendeu o quanto você era raro, porque ela estava cega por um mundo onde homens fazem tudo para não serem abandonados. Mas você não. Você foi abandonado. E mesmo assim, ficou de pé. E isso, meu amigo, é impagável. É o tipo de força que nenhuma aparência substitui. É o tipo de maturidade que não se compra. Ela começa a ver isso agora. Vê nas suas ações, no seu silêncio, na sua ausência. E começa a se perguntar: por que ele não fala mais comigo? Por que ele não tenta mais nada? Será que ele esqueceu de mim? A resposta é dura. Você não esqueceu. Você só aprendeu a viver sem. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Quando você percebe que não precisa mais da pessoa que um dia achou indispensável, ela vai se arrepender. Não porque você virou as costas, mas porque você virou o outro. E agora não há mais espaço para ela nessa nova versão. A versão do homem que passou pelo fogo e saiu mais forte do que entrou. Ela não se arrepende porque você mudou. Ela se arrepende porque agora é tarde demais para mudar com você. Antes, ela tinha o controle. Ela sabia que bastava uma palavra, uma ligação, um olhar, e você voltava correndo. Mas hoje ela hesita em te chamar, porque algo dentro dela diz: ele não é mais o mesmo. E não é. Hoje você anda diferente, fala diferente, pensa diferente, escolhe diferente. Você não está mais preso à ideia de reconquistar. Você está focado em evoluir, e isso te colocou em outro nível, emocional, mental e espiritual. Ela vê isso, e é exatamente isso que a corrói por dentro, porque todo aquele poder que ela tinha sobre você simplesmente evaporou. Você deixou de ser o homem previsível. Agora, você é o homem que surpreende, que se valoriza, que impõe presença mesmo calado. E isso a deixa inquieta. Ela pode tentar se distrair com outros, pode sair, postar, fingir. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, é sua ausência que pesa. Porque no fundo ela sabe, você foi o homem que mais a amou, mas também o único que teve coragem de ir embora quando não foi valorizado. E isso é raro. O estoicismo não te fez amargo, te fez lúcido. Te mostrou que o verdadeiro poder não está em conquistar de novo, mas em não precisar mais.
Você deixou de ser escravo do passado e começou a construir um futuro onde sua presença é privilégio, não obrigação. Ela se arrepende porque agora ela te vê onde não esperava, acima do alcance. Ela sente sua falta não porque precisa de amor, mas porque sente que perdeu algo que nunca mais vai encontrar. Um homem que a desejava, mas que aprendeu a viver sem ela. E esse tipo de homem é inesquecível. Ela nunca imaginou que o maior arrependimento dela viria no silêncio, não na discussão, não no término, mas no dia em que ela olhou suas redes sociais e percebeu que você seguiu em frente. E não foi com outra mulher, foi com outra mentalidade. Você não postou indiretas, não mandou mensagens, não tentou chamar atenção. Você apenas sumiu. E isso gritou muito mais alto do que qualquer apelo dramático, porque nada machuca mais uma mulher que te deixou do que ver você sorrindo, sem ela. Ela percebeu que perdeu um homem raro, não por causa de bens, status ou beleza, mas por causa da energia. Aquela energia de alguém que estava disposto a dar tudo, mas que agora não dá mais nada para quem não merece. E esse homem, o homem que você está se tornando, é o mesmo que ela pensava controlar. O estoicismo te mostrou que controle emocional não é frieza, é domínio, é não reagir ao caos, é se manter firme quando tudo desaba. E foi isso que você fez. Ela virou as costas e você ficou de pé. Você não mendigou afeto, você não implorou por presença, você não se anulou para ser aceito. Você escolheu o caminho mais difícil, seguir sem olhar para trás. E agora, cada conquista sua é uma ferida nela. Não por maldade, mas porque ela sabe que teve a chance de estar ao seu lado e jogou fora. Ela começa a perceber que perdeu não só um homem, mas a versão mais pura, mais entregue, mais leal de você. Aquela que agora está enterrada e que jamais voltará. Porque quem renasce não retorna ao túmulo onde foi enterrado. Você não é mais o mesmo. E por isso mesmo, ela sente sua falta de um jeito que não pode expressar. Ela se arrepende de não ter valorizado. Se arrepende de não ter cuidado. Se arrepende de ter achado que você nunca teria coragem de ir embora. Mas você teve. E isso foi o começo do fim para ela. Ela sentia que você era fácil de alcançar, que bastava um aceno, uma lembrança, um gesto mínimo, e você estaria lá de novo, pronto para recomeçar. Mas agora, ela percebe que você não é mais o mesmo. Você não responde com a mesma rapidez, não demonstra o mesmo entusiasmo, e o mais doloroso para ela, você não demonstra mais necessidade. Ela sente isso na pele, porque o silêncio de um homem que aprendeu a se valorizar é mais ensurdecedor do que qualquer grito de desespero. Ela se arrepende porque vê que você não está tentando mostrar nada. Você apenas virou a página, não para ferir, mas porque já não há mais nada para ser dito. E aí vem a parte que mais machuca. Ela começa a sentir ciúmes de uma versão sua que ela mesma não teve maturidade para cultivar. Você agora é mais calmo, mais confiante, mais centrado, mais atraente. E não é porque outra mulher entrou na sua vida. É porque você entrou na sua própria essência e se reencontrou. O estoicismo te levou para dentro, te afastou do desespero, te reconectou com o que é essencial. Agora, você não está mais buscando ser escolhido, você está escolhendo. Selecionando quem pode entrar no seu mundo. E o que ela sente é a consequência natural disso. Porque o arrependimento não nasce do vazio. Ele nasce da comparação, do contraste entre o que ela deixou e o homem que você se tornou. Ela percebe que você está vivendo melhor, dormindo melhor, rindo mais, construindo, crescendo, e ela, parada, estagnada, assistindo tudo de longe, sem saber se ainda pode se aproximar. Mas você não bloqueou ela por orgulho. Você não cortou contato para machucar.
Você apenas entendeu que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com quem não soube usá-lo. Hoje, ela não sente saudade do homem que chorava. Ela sente falta do homem que ela não vai mais encontrar. Porque agora você é outro. Você é raro. E tudo que é raro, quando se perde, dói 2 vezes mais. Ela percebeu que te perdeu no silêncio entre uma notificação que não chegou e uma ausência que se tornou rotina. Não foi um grande rompimento. Foi o esvaziar lento da presença que antes era constante. Ela foi deixando você ir, sem perceber que você não voltaria. E agora, cada detalhe seu é lembrança. Seu olhar firme, seu jeito de ouvir com atenção, sua presença inteira, mesmo em silêncio. Ela se arrepende porque pensou que você era como os outros, que bastava um pouco de frieza, uma pitada de distância e você correria atrás. Mas dessa vez, ela viu o contrário. Você se afastou e continuou indo. Ela não entende como isso aconteceu. Mas você entende. Foi no exato momento em que você percebeu que amor não é implorar, que conexão não é unilateral. E que se ela não te vê como prioridade, então você não deve se tratar como opção. O estoicismo te ensinou algo que ela nunca vai esquecer. Um homem que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista 1000 mulheres. Você agora é esse homem. Você se levantou da queda, olhou no espelho e decidiu que não viveria mais em função de ninguém. Ela sente isso. Ela vê você mais firme, mais seletivo, mais presente para si mesmo. E o pior para ela é perceber que agora você é desejado. Outras pessoas começaram a te notar. Outros olhos começaram a se virar na sua direção. Mas não é porque você ficou mais bonito. É porque você ficou mais escasso, mais difícil, mais valioso. Ela sente ciúmes, não de outra mulher, mas da versão sua que ela não vai mais ter acesso. Você se tornou alguém que ela não reconhece mais e que, no fundo, ela sabe que não mereceu. Ela se arrepende, porque enquanto você estava disposto a dar tudo, ela testava seus limites. Agora, você não dá mais nada, porque tudo que você tinha foi devolvido ao único lugar seguro, você mesmo. E não há nada mais poderoso do que um homem que descobre que ele já era o suficiente, mesmo quando ninguém viu. Ela costumava testar seus limites. Ficava dias sem responder, desaparecia sem explicação, voltava quando queria, porque ela achava que você sempre estaria lá. Ela confundiu paciência com fraqueza, confundiu bondade com dependência e achou que você nunca teria coragem de sair de vez. Mas o que ela não sabia é que o coração de um homem também cansa. Cansa de ser ignorado, cansa de ser plano B, cansa de amar sozinho. Você chegou ao ponto de ruptura, o ponto em que a dor se transformou em decisão. O ponto em que o amor virou autocuidado. E no lugar da insistência, você colocou limite. Ela se arrepende porque acreditou que teria tempo, que você sempre voltaria, que nenhuma ausência sua duraria o suficiente para se tornar definitiva. Mas agora, ela vê que você não só se foi, você cresceu, amadureceu, evoluiu, e ela não fez parte disso. Ela foi o gatilho, mas não foi o destino. O estoicismo te ensinou que não é sua responsabilidade ensinar alguém a te valorizar. Sua única responsabilidade é se valorizar o suficiente para não permanecer onde não há reciprocidade. Você entendeu que o amor sem dignidade é prisão emocional e decidiu sair antes que perdesse o que restava de si mesmo. E foi nessa decisão silenciosa que tudo mudou. Você passou de disponível demais para inalcançável, de previsível para enigmático, de dependente para autossuficiente. Ela sente isso, porque ninguém sente mais a falta do calor do que quem transformou tudo em gelo. Ela se arrepende porque agora vê um homem que ela não pode mais ter. Um homem que cresceu sem precisar de plateia,
que curou as próprias feridas sem exibir as cicatrizes, que construiu valor próprio sem esperar aplausos. Hoje, ela rola sua timeline com aquele nó no peito, porque tudo que você posta diz uma coisa: eu me reencontrei, e você não faz mais parte disso. E esse é o verdadeiro peso do arrependimento dela. Não é só perder você, é saber que perdeu a melhor versão de você no exato momento em que achou que podia brincar com a sua presença. Ela achava que você precisava dela para ser feliz, que sua vida girava em torno do que ela dizia, fazia ou deixava de fazer. E por um tempo, girava mesmo. Você colocava ela no centro de tudo. Suas decisões eram baseadas no humor dela. Se ela te respondia com frieza, seu dia ia por água abaixo. Se ela demonstrava carinho, sua esperança reacendia. Você vivia numa gangorra emocional, dependente da validação de alguém que nunca soube lidar com seu amor. Mas aí veio a virada. Silenciosa, interna, poderosa. Você cansou. Não em um rompante de raiva, mas num esgotamento calmo, um tipo de paz que só chega quando o coração entende que não dá mais. E então, você parou. Parou de esperar, parou de tentar, parou de aceitar menos do que merece. Ela percebeu, não de imediato, mas aos poucos, nas pequenas ausências, no bom dia que não chegou, na ligação que não aconteceu, na mensagem que não veio. E foi aí que o medo dela começou, porque o homem que sempre corria atrás agora caminhava sozinho. E cada passo seu era como um lembrete de que ela não tinha mais lugar. O estoicismo te ensinou que o valor não está em prender ninguém, está em ser tão completo que ninguém se atreve a te tratar como opção. Você se tornou esse homem, inteiro, calado, letal, não com agressividade, mas com ausência. Porque nada comunica mais força do que a capacidade de ir embora sem fazer alarde, sem gritar, sem implorar. Você simplesmente foi. E agora ela sente, não por saudade verdadeira, mas porque perdeu o acesso, perdeu o controle, perdeu o homem que sempre esteve lá e que agora é só lembrança. Ela se arrepende porque não esperava que você fosse capaz de mudar. E muito menos de mudar sem ela. Mas você mudou, e essa mudança é a sentença final da história que ela pensava que controlava. Ela se arrepende porque agora entende que perdeu um homem que ninguém substitui. Não porque você era perfeito, mas porque você era inteiro. Você se entregava com intensidade, amava com coragem, cuidava com alma, e ela tratou isso como se fosse descartável. Hoje, ela assiste de longe, assiste você evoluindo, assiste você vivendo, assiste você sorrindo sem ela. E isso a destrói por dentro, porque ela sabe que ninguém mais vai receber essa versão sua, a versão que ainda acreditava no amor acima de tudo, a versão que se doava sem reservas, a versão que escolhia ela mesmo quando não era escolhido de volta. Essa versão morreu, e no lugar dela nasceu alguém ainda mais forte, mais seletivo, mais perigoso. Perigoso porque agora você sabe do que é capaz, sabe o quanto aguenta, sabe o valor que tem, e sabe que não precisa mais ser aceito por ninguém para se sentir completo. Ela se arrepende porque percebe que te perdeu não por falta de aviso, mas por excesso de chances. Você ficou até o seu limite. E quando ele foi ultrapassado, você não gritou. Você foi embora e não voltou. O estoicismo não fez você deixar de sentir. Fez você sentir e ainda assim escolher o que é melhor para sua paz. Hoje, você é o tipo de homem que não se compra com promessas. Você observa ações. Você reconhece padrões. E quando não se sente respeitado, você vai embora com a mesma calma de quem não tem mais nada a provar. Ela se arrepende, porque agora entende que você não era qualquer um. Você era o homem certo, mas ela só entendeu isso depois que ficou impossível voltar. E se você chegou até aqui, é porque sente que essa mensagem foi feita para você.
Então respira fundo, olha para si e reconhece. Você não perdeu nada, você apenas se libertou. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curte, comenta, eu me reencontrei. E se inscreve porque a jornada do homem estoico está só começando.